Existe erotismo nas sagas islandesas? Olá! Depois de algum tempo estamos retomando a série Neve Responde, trazendo aqueles temas mais polêmicos, pouco estudados, ou aqueles que suscitam muitas curiosidades e que muitas vezes ninguém tem coragem de perguntar, como é o tema que nós vamos trazer hoje. Existiu erotismo nas sagas islandesas? Pois é, esse tema do erotismo, que muitas vezes não é suscitado, ou se ele aparece na literatura é visto meio como uma literatura marginal, ou como gostam de dizer alguns teóricos da literatura, uma subliteratura. Mas o erotismo, desde a antiguidade, ocupa um grande espaço na literatura, não só na subliteratura, mas na grande literatura. E no caso das sagas islandesas não é nada diferente. Essa questão do erotismo, até da sexualidade, ele vai aparecer mais de 20 vezes em mais ou menos umas 15 sagas. Há muitos pesquisadores que se dedicam ao estudo dessa questão do erotismo, onde ele aparece, como ele é representado, como ele é descrito nas sagas. A gente sabe que toda a literatura acaba sendo um grande reflexo, um espelho da sociedade. Com as sagas não é diferente. E ela vai apresentar ali como é que se dá esse erotismo. Primeiro começa com aquele jogo da sedução amorosa. Então, as pesquisas já mostram que na sociedade escandinava antiga, na era viking, como é que se dava o jogo de sedução? Então, a moça ficava olhando para o moço, a troca de olhares, e muitas vezes ele deitava sua cabeça no colo dela e ela lavava os seus cabelos. Nas festas, no interiores das casas, eles dividiam o mesmo corno de bebida para começar esse jogo da sedução amorosa que muitas vezes culminaria no casamento. E o que acontecia, até uma piadinha meio picante que se dizia, quando o noivo não aparecia no casamento, ninguém dizia que ele fugiu, dizia que ele tinha fugido da vagina. E quando acontecia da moça, da noiva, não aparecer, ela tinha fugido do pênis. Então não é a pessoa, mas é uma ligação com o órgão sexual para mostrar a importância do sexo, muitas vezes ligado à procriação e à descendência, deixar a linhagem. E nós vamos ver que isso vai aparecer também nessas sagas. E o que vai aparecer também é essa questão do amor ilícito. O que é? Que tudo que é ilícito é aquela coisinha, faz cócegas para a gente saber o que é o ilícito. O amor ilícito nada mais é do que ficou popularmente falado aqui no Brasil e no mundo na década de 1980, da amizade colorida. Vai lá, curte, tudo, mas nada de compromisso. Nas sagas, isso também vai aparecer. O rapaz aparece, visita a moça, conversa vai, conversa vem, um corno de bebida aqui, um corno de bebida colar, uma lavadinha de cabelo aqui, e os dois vão se rolar nos lençóis. No dia seguinte, cada um come sua travessa, o potinho de mingau de aveia e cada um vai cuidar da vida. Pode ser que isso se repita mais vezes na semana, uma vez mês, mas nada de compromisso. Em muitas sagas, esse amor ilícito, ele acaba tendo interdição principalmente da família da moça, porque está vindo usufruir aqui do prazer e o casamento, colega, fica como? Aí o que vai acontecer? Muitas vezes o herói da saga acaba matando
esse rapaz, esse moço, que vinha praticando esse amor ilícito sem nenhum compromisso. Em algumas outras sagas, o amor ilícito acontece, o herói ou o protagonista da saga vai embora, a moça fica cuidando da vida dela e ele cuidando da vida dela sem maiores consequências. Isso acaba refletindo, como a pesquisadora Jane Joshins vai explicar, que isso muitas vezes é como o século XIV, que é a época em que as sagas foram escritas, está olhando, como eles estão vendo como era o passado. Então eles olham esse passado, ouvem esse passado e colocam lá nas sagas. Então a pesquisadora vai apontar que muitas vezes isso acaba sendo um reflexo de que essas práticas realmente existiam, práticas pré-cristãs. Essa prática desse jogo de sedução e principalmente essa prática do amor ilícito que já estava presente ali. E o que a gente não pode esquecer é que havia muita circularidade de uma literatura em toda a Europa e que chegou sim na Escandinávia, que essa é uma literatura de base oral que vai tratar da sexualidade, do jogo de sedução e do amor ilícito de uma forma deliciosamente divertida. Isso são os fabliaux. E esses fabliaux são pequenas narrativas, pequenas fábulas que vão surgir lá na França, todas de base oral, naquele clima de taberna, e eles vão tratar desses temas assim mais picantes. E esses temas assim picantes vão aparecer muito mais especificamente em uma saga, que é a saga de Bosse, que existe uma excelente tradução em espanhol do colaborador internacional do Neve, o Mariano Gonzalez Campos, com uma introdução também interessantíssima, muito rigorosa, feita pelo professor Henrique Bernardes, da Universidade Complutense de Madrid. E essa saga aqui, em especificamente 3 capítulos, ela vai apresentar essa questão do amor ilícito, sem culpa, sem acusações, sem essa roupagem de pecado, e vai mostrar aí também a conivência feminina. O nosso herói da saga um dia está num bosque andando e aí ele chega numa casa muito humilde. E ele está molhado, o seu companheiro de aventuras está molhado, e aí eles são recebidos pelo camponês, dono da casa. E quem vem atender os dois? Sim, a filha do velho camponês, uma jovem moça, muito bonita, muito sorridente, muito feliz, dá roupas secas e serve canecos de cerveja para ele, serve uma refeição quente. À noite, o nosso herói vai lá visitar a moça no seu leito, né? E começa a fazer perguntas daqui, e o conde daqui, e o conde precisa ficar duro, e o conde daqui, e os dois ficam lá, entre conde e condessa, sexo, e eles passam a noite muito felizes. No dia seguinte, a jovem está com um sorriso enorme, ele também, ele vai embora e ela continua a vida dela. A saga segue, e aí o nosso herói mais uma vez está numa casa lá e ele é recebido por um camponês que também tem uma filha linda e lépida, toda jovem, feliz e sorridente, ardente. E aí, depois da refeição quente, de canecos de cerveja, ele resolve visitar a moça na sua cama e fala que o seu potro tem muita sede. E a moça fala: ai, pobre potro, deixe-me dar-lhe de beber na minha fonte. E o potro, que bebe água, e bebe também um pouco de vinho, fica tão tonto, né, com tudo isso, que vomita várias vezes à noite. E num determinado momento a moça: olha, minha cama tá tão molhada
garoto sem vergonha, hein? Bebeu tanto que só vomitou, agora eu vou ter que trocar os lençóis. O dia amanhece, o nosso herói com um grande sorriso, a moça com um grande sorriso, e cada um vai cuidar da vida. E o tempo passa e o tempo voa, está lá o nosso herói novamente na sua jornada, no seu caminho, e ele está faminto e aparece a casa de um outro camponês. O camponês e a sua esposa já estão meio velhinhos, mas eles têm uma filha linda e lépida, jovem, feliz e sorridente, prepara uma refeição quente. E à noite o nosso herói vai visitar a moça. E a moça se entrega a todo esse prazer, muito feliz da vida. E de manhã cedo, quando acorda, diz: quanto prazer, estou tão feliz quanto em beber hidromel fresco. E isso tudo, como eu falei anteriormente, tem influência dos fabliôs, dessas fábulas que circulavam nas tabernas, nos mercados, mas frequentavam também os salões dos castelos, que vão trazer essas historinhas picantes, aonde muitas vezes a mulher é tão protagonista quanto o herói do conto, da fábula ou até da saga, mostrando que as mulheres também tomavam essa iniciativa. Há os fabliôs, há dois especificamente, que é do esquilo, que é de uma moça que come lá algumas nozes na noite anterior, aí conhece um moço que tem um esquilinho que vive num ninho protegendo 2 ovinhos, e aí ele sai para caçar as nozes que a moça comeu na noite anterior dentro da barriga dela. Todo mundo sabe por onde é que o esquilo foi buscar as nozes. E tem um outro que é deliciosamente delicioso, que conta a história da mulher que não podia ouvir falar de foder sem vomitar. É esse o título do nosso conto do Fabliô, que nós vamos ver todas essas nuances presente nessas sagas. E é bem interessante também lembrar que a saga de Bosse, que é essa novamente apresentando aqui para vocês, que depois vai aparecer no link e também na descrição do vídeo, ela é uma saga lendária. Ela faz parte do grande conjunto das Fornal do Sogor, né? As sagas lendárias, que vão lá trazer esse passado mítico, esse passado lendário, vão trazer elementos fantásticos, né? Muitas vezes o sobrenatural vai aparecer e está presente nessas narrativas. Portanto, elas têm todo esse elemento imaginativo que é muito interessante também se levar em conta na narrativa desse tipo específico de sagas. Então, incentivo vocês a lerem a saga, se divertirem, porque acaba sendo momentos das sagas que são muito divertidos, muito engraçados, e também conhecerem os fabliôs, que apesar de serem franceses, né, o seu nascedouro é ali a França, ele vai ser propagado em todos os lugares ali da Europa, e nós vamos encontrar alguns elementos já dessa literatura que circulava por ali dentro dessas sagas. Então, muito obrigado, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha lá e até a próxima. Tchau!